como meninas legais se tornam feministas. A gente tem de pensar que existe uma mensagem extremamente sedutora que pega os piores acontecimentos, faz as pessoas, as mulheres, sentirem, porque sim, a mulher tem uma sensibilidade maior e essa sensibilidade feminina é a fragilidade da mulher. E aí ela pega esses piores exemplos, elas, né, as feministas, pegam esses piores exemplos e generalizam. Essa é a base. É de mostrar o pior, o que aconteceu e que é impensável e fazer as mulheres sentirem aquilo como se estivesse acontecendo com elas, porque sim, os nossos sentimentos, eles mandam nas emoções e derrubam padrões estabelecidos de confiança, e aí vem a questão de fé, né? Que é a credulidade no que é bom, e trabalhar com a falta também, né? É o que eles trazem isso, a necessidade. Eles vão lá e usam a necessidade das pessoas, aquilo que a pessoa deseja, aquilo que a pessoa espera. E essa condição aí me faz lembrar da série Lúcifer, onde o diabo chegava para a pessoa e ele não podia adivinhar o que ela queria, e isso é bem o diabo mesmo, ele tem de saber, a gente tem de falar. E aí ele perguntava, o que você deseja? Desculpa, que indelicado. Deixa eu me apresentar. Lucifer Morningstar. Não está se casando por amor com esse nanico, né? Nem pensar, não. Não. Claro. Bom, eu já vou indo. Me fala. Qual é o seu desejo? Eu desejo trazer o meu pai de volta. Depois que a pessoa falava, aí sim ele poderia agir. Problemas com o papai? Por que não falou logo? A mesma coisa é o inimigo, né? Esses movimentos aí, eles trabalham com a falta, com a necessidade, não com sentimentos positivos e produtivos, mas com os piores seres humanos que eles usam e os piores sentimentos, e transtornam e fazem maior ainda. Olha, curte agora, se inscreva, ative o sininho. Os homens e as mulheres precisam saber dessas informações e levar tudo o que a gente traz aqui para dentro da Bíblia, porque a vertente do nosso canal é cristã, é para dentro da palavra de Deus, não é para dentro de religiosidade, de religiões. Como meninas legais se transformam, se tornam em feministas. Primeiro ponto é esse daí, essa manobra, essa artimanha que eles fazem, e também eles vão colocando na cabeça que ser legal não é legal, que ser bonito é feio, que ser forte é errado, é ser violento, é ser agressivo, é ser bruto. Eles vão usando hipérboles, trabalham com o exagero, com a modificação da linguagem para sublimar, não é? Eles maquiam a verdade, como, por exemplo, eles colocam que a questão da igualdade de direitos, aí coloca a mulher trabalhar em trabalhos insalubres, penosos. A mulher passar pano numa casa é errado, mas ela pode passar pano no supermercado inteirinho, num shopping. Entende o que eles fazem? Eles transtornam a verdade e fazem as pessoas espontaneamente trazer o pior para suas vidas e aí fixar cada vez mais o mal e ressentidas realmente acreditarem que aquelas coisas são verdade. Então, eles criam a ideia de que não compensa a gentileza, que não compensa a bondade. Aí o rapaz legal vê as moças sinceras e trabalhadoras namorando os piores caras, querendo os piores caras, porque você passa a ver esse tipo de coisa. E a garota legal fica vendo os caras bons com meninos vulgares, fúteis, desagradáveis. Então, eles começam a pensar que ser mal é bom, sabe? E que ser bom é ruim. Há toda essa inversão, porque há uma mudança, uma distorção. Através da comunicação, eles vão inserindo, eles vão fazendo ver através de filmes, através de propagandas,
através de músicas, e as músicas sertanejas fujam delas. Então, essas mensagens são transmitidas e as mulheres trabalhadoras, aquelas que realmente tinham compromisso e que ainda têm compromisso com a família, com o relacionamento, que acredita em Deus, mulheres francas, boas e honestas, porque lá, muitas vezes lá no comecinho da vida, elas são inocentes, são meninas boas. As mulheres também, no passado, existiam muitas mulheres boas. Hoje, existem mulheres boas nesse tempo. E aí elas acabam imaginando que elas vão ser usadas por serem boas. Então, a pessoa boa é feita de bobo. E é por isso que muitas vezes a gente pega a mulher indo na carreira de risco de gostar de homem criminoso. Porque se nenhum homem presta e o homem bom vai ser feito refém do homem mau, elas vão ficar sem proteção. E quem que vai poder dar essa proteção? O homem mau, que é o homem que oprime o homem bom, e que o homem bom é subjugado a ele e que deixa toda a família desprotegida e que todo mundo vai sofrer na mão do homem mau. Então aí a mulher, o que ela faz? Não, se o homem bom é o homem bobo e o homem ruim é o homem que vai dominar e que vai botar todo mundo em perigo, então eu fico junto com o homem ruim, porque nenhum homem presta mesmo. Então eu fico com o homem ruim, porque o homem ruim é esse que eu vou ter chance de ser protegida se eu estiver do lado dele, porque aí ele vai pegar os outros para lá, fazer maldade com os outros para lá, mas eu vou estar aqui e vou ser protegida. Então, toda essa falácia vai criando mulheres que eram legais anteriormente e que vão entrar nessa falácia do feminismo, porque elas vão acreditando que não há saída, que nenhum homem presta, nenhum homem é bom. E olha só, eu quero que vocês assistam comigo aqui esse primeiro vídeo para a gente poder entender como que eles vão criando esses mecanismos de destruição da mente feminina e da mente masculina. Olha para essa menina aqui, tá no começo aqui do vídeo, só para você analisar a imagem dela. Olha esse cabelo, olha esse batom. Imagina essa menina dentro da imagem do que verdadeiramente ela é e do que ela está construída aqui, dessa imagem construída. Quer dizer, ela não consegue aceitar nem a própria imagem dela. Mas escuta o que ela está falando aqui. Então, quando eu era nova mesmo, criança, eu percebi que existia um certo desprezo voltado para as mulheres, isso me incomodava bastante. Mas era intuitivo, eu sabia que estava acontecendo alguma coisa, mas eu não sabia exatamente o quê. E como eu fui criada dentro da igreja, a partir dos 6 anos de idade, eu fiquei até uns 20 anos mais ou menos, eu também tive que lidar com certas dissonâncias cognitivas, com certos incômodos. Por exemplo, da mulher ter que se... Dissonância cognitiva. Né? A mulher tem de obedecer ao marido, fui criada dentro da igreja e na igreja. Não é na igreja, é dentro da palavra de Deus, porque Deus serve a humanidade. E Deus criou o homem, e quando ele coloca o homem para dominar, o homem acaba tendo de fazer todos os instrumentos que estão ao redor de todos para dar provimento, para dar segurança, para dar proteção, e o homem serve a todos. Então, a orientação para a mulher ser submissa é porque Deus é submisso, Deus cuida, Deus serve a toda a obra da criação dele, os anjos servem, os homens foram criados para servir e os homens servem às mulheres. E por que as mulheres não podem servir? Então, ser submissa é fazer a mulher entender que ela também tem um papel nesse reino e que como todos os outros servem, ela também tem de aprender a servir os outros. A mulher é criada para servir os filhos, para ajudar os filhos, para ajudar o marido. Isso é submissão. Submissão não é uma questão dela ter de obedecer ao homem, é uma questão de ter de obedecer às leis naturais e às leis espirituais, dela entender a sua própria biologia e não se forçar além de sua própria biologia.
Quando ela assume o seu papel de mulher e está submissa ao homem, automaticamente o homem também tem de cumprir o papel dele. E isso nós falamos e ligamos todas essas coisas ao mundo espiritual, porque a nossa vertente aqui é cristã. Então não adianta você pensar que o cara vai estar no bundão, que ele vai estar lá na balada, lá na boate, e a mulher vai ficar trancada dentro de casa cuidando de filho, porque um homem cristão não faz isso. Ele foge disso. A gente está falando dentro da vertente cristã. Um homem cristão, ele reconhece a ordem de Deus que colocou ele como cabeça, como sacerdote, e sacerdote é unidade com Deus, é ligação com a fonte máxima de amor do universo. Amor é o bem, é fazer o bem para o outro. Amor, o limite do amor é a justiça, e a justiça só se consolida quando você faz o bem, quando você pune os que são maus. Então essa é a posição do homem, é de fazer o bem. Submissão não é um erro, é estabelecida por Deus e não tem nenhuma dissonância. A única dissonância é a pessoa sair da presença de Deus e não entender que isso é um bem para ela mesma. Qual é o bem da mulher que não é submissa ao marido? É essa condição aqui que nós vemos essa menina? Então isso é que era o ruim, e o bom é esse aqui para ela? Vamos ouvir um pouquinho mais. Tem que entender que a sua sujeição é uma espécie de liberdade, já que ele se responsabiliza por ela. Eu lembro exatamente de um dia que eu estava num culto de jovens, em que o pastor de jovens estava defendendo isso, e aí eu me posicionei contra. E eu comecei a discutir com... Então, o pastor de jovens estava defendendo isso e eu me posicionei contra. Ela se posicionou contra a própria palavra de Deus que foi escrita por Deus e contra Deus. Você percebe para onde que o feminismo leva meninas legais? Como que meninas legais saem do que é certo e vão para o que é errado? E olha que ela estava dentro da igreja e ela estava indo contra Deus, pensando que estava indo contra o pastor. Percebe o nível de distanciamento da realidade e de falta de noção de que ela está se rebelando contra o próprio Deus, a inteligência máxima do universo? Com a noiva desse meu pastor, na época, e aí ela falava uma coisa, eu falava outra, ela falava uma coisa, eu falava outra, ficou um climão assim, em roda, e aí o pastor só olhou assim pra mim e disse: Glenda, que esse é meu nome original, tá? Meu apelido é Selva, mas aí ele chamou minha atenção, só faltou ele ter... Presta atenção, nem o nome dela ela não usa, ela usa o nome Selva. Por que que esse nome Selva, de selvagem, ela colocou? Olha a imagem dela, olha a camisa dela, olha o tanto que ela se distanciou do ser mulher. Faltou ele ter dito, mulher! E... quando eu era criança mesmo, uns 10 anos, eu já me incomodava com, por exemplo, a mulher ter que pegar o sobrenome do marido. Eu achava isso um absurdo. Eu queria manter o sobrenome do meu pai, da minha mãe, da minha família. E, se fosse possível, juntar os dois sobrenomes ou que simplesmente... Aqui ela fala, eu queria manter o sobrenome do meu pai, da minha mãe, da minha família. Ela teve um pai e teve uma mãe. Mas a mãe dela trouxe uma nova família, uma nova constituição. Quando a mulher pegava o nome do marido, não é que ela rejeitava o passado e a história dela, não. É que ela estava firmada no presente, construindo uma nova história para novas pessoas. É a ampliação e perpetuação do reino de Deus. São coisas mínimas e pequenas. Isso era ensinado na igreja de primeiro. E aí a igreja de Cristo foi se distanciando da verdade e não sabendo explicar coisas lógicas e óbvias. E as pessoas tratam coisas lógicas e óbvias como coisas terríveis e monstruosas, que é o caso dessa menina. Quer dizer, o pai dela e a mãe dela, e ela teve uma família, mas aí ela rejeitava o primeiro. Por quê? Porque era como se ela estivesse colocando uma coleira, mas ela está de coleira ali no pescoço. Ó. Ela acha que tudo isso era uma prisão para ela, mas olha aqui, ó, como que ela está numa prisão, com coleira e tudo, e não percebeu. Simplesmente meu marido pegasse o meu, porque eu não queria arredar o pé. O sobrenome é meu, é da minha história, da minha família, eu tenho orgulho disso. E aí, quando eu tava com uns 15 anos, que eu tinha ganhado meu computador, eu vi um hiperlink. Presta atenção, eu tinha ganhado meu computador.
olha para essa criatura aqui, eu tinha ganhado. É um homem que traz bênção para a vida delas, porque tudo isso vem de uma família que ela estava mantida num contexto de família e ela se rebelando contra aquele que traz. Porque não só aquele que traz, que deu o computador para ela, mas quem que criou o computador? Quem que criou cada peça do computador? Quem criou a internet? Quem que criou a energia? Quem canalizou a energia? Tudo que chegou, porque quando o computador chegou na mão dela, junto chegou mais um monte de coisa que um monte de homens fizeram e fazem, porque quem está lá nas profissões de alto risco, nas alturas, correndo perigo de tomar choque, também correndo perigo de cair de lá de cima, nessas profissões medonhas, né? Correndo risco nas torres de energia, de tomar uma alta voltagem ali naquele trabalho, também manuseando materiais perigosos e tóxicos, né? Que quando queima também, que a pessoa respira aquele ar. Olha a situação dessa criatura de não ter noção de nada e não conseguir olhar para o lado, para a realidade. No Wikipédia, digitado assim, feminismo, eu fiquei, ué, será que é o que eu tô pensando? Não pode ser. Aí eu cliquei e eu comecei a ler, caralho, não é possível que esse troço é mais antigo. Olha, o vocabulário da menina, boca suja. A recomendação da Bíblia é: não saia da vossa boca palavra torpe. Por quê? Porque aquilo que a gente alimenta no nosso interior, a gente traz para a nossa vida, é o que o nosso cérebro vai entender que é o que a gente deseja, é o que a gente quer, e ele vai trazer para a vida da gente. Então, se você fala palavrões na sua vida, você não está trazendo coisas boas, porque todo palavrão vem de um xingamento, de uma energia baixa, de escuridão, de treva, de coisas que não vêm da luz e que não trazem bem para o nosso corpo. E olha, eu acho incrível o quanto de mulher falando palavrão. E, olha, mulher bebendo bebida alcoólica, usando entorpecentes de vários tipos de formas, se subjugando a comportamentos imorais e falando palavrão, e todas essas coisas vêm das sutilezas e de como se acham empoderadas usando os vícios dos piores, não dos melhores homens, não do que é limpo. Agora presta atenção no resto. Antigo do que andar pra frente. Tem muita gente criando, escrevendo, sabe? Tem uma vastidão de teoria para ser estudada a partir de então. E aí eu comecei a falar sobre isso sozinha na internet. Nesse período, assim, era tudo mato. E aí eu me tornei uma pessoa chata. Eu virei a feminista intolerante, insuportável, assim. Eu nunca me escondi na fragilidade de determinadas justificativas epistemológicas, como local de fala, ou que eu quero um local seguro, um espaço seguro, nem nada assim. Mas eu era muito insistente em debater e discutir esses assuntos o tempo todo. Então eu era militante sistemática. Eu girava e pensava nisso o tempo todo. E aí o feminismo que estava recém-florescendo na internet, ele era marxista. E eu me desenvolvi enquanto feminista marxista sem perceber. Então eu tive aquele primeiro... Sem perceber. Você vê como que ela fala. Ela foi buscar todo aquele conhecimento, ela achou que aquilo era o caminho que ela queria, sem perceber. Sem perceber é porque está sendo manipulado, enganado, viu? Vamos continuar aqui. O primeiro conceito acerca da realidade que era dividir a sociedade entre opressores e oprimidos. E isso te deixa muito enviesado. Isso fecha a tua cabeça de um jeito muito nocivo. Isso é corrosivo ao longo do tempo. Viu? Faz mal, muito mal. E aí, nesse período, assim, eu percebi que algumas pessoas iam mais pra minha cara e tal. E eu tive um impacto, um evento específico que eu vivi com a minha tia, que a gente tava na parada de ônibus. E aí ela falou um assunto específico lá, sei lá qual era. E aí eu falei algo sobre mulher ser estuprada. Ela falou assim, para com isso, cara, só fala disso, porra. Caralho, eu acho que... Eu fiquei constrangida, sabe? Aquilo me pegou, assim, e
A partir dali eu comecei a rever um pouquinho melhor os meus conceitos, pelo menos como eu estava lidando com isso. Aí o feminismo começou a surgir bem devagarzinho, assim, era uma semeadura, tava germinando inicialmente. E realmente, esse pessoal dessa época ainda era mais faca na bota, ele gostava de debater de verdade, sabe? Não tinha se desenvolvido, como eu falei, esses espaços seguros, local de fala, eu tenho razão porque eu sou mulher, que não sei o quê. Eu nunca fui assim. Eu também nunca apelei pra de homem, e eu tinha um instinto também, uma intuição de que não era assim que tu resolvia os debates. Não era assim que tu... A situação e a condição mental a que essas pessoas são levadas, então você tem de buscar o espaço que é do homem para você se fazer como mulher empoderada. Então você não é mulher empoderada. Se você tem de buscar o espaço do homem para você conseguir algum conceito ou alguma representação ou alguma consideração, então esse espaço não é um espaço da mulher, é o espaço do homem que você ocupou. E aí nós vamos ver todas essas mulheres transtornadas, ressentidas, fracas, nervosas, doentes, buscando uma solução para um problema que não existia e que elas criaram, e que a solução é voltar a ser como é antigamente, onde você tem de se sentir poderosa estando ou sendo como o outro é. Então é o lugar do homem, não é o seu lugar. É uma autoimportância ilusória que te leva a baixa estima e leva você à inveja, a se basear em mentiras, a conversas falsas, estatísticas falsas, suposições ilógicas, a ilusões, a enganos, a distorção da realidade. Então, se a menina boa, ela se torna feminista, se torna porque deixou-se ouvir a voz da serpente. Ela ficou ali na beira da árvore, ouvindo a voz da serpente. É assim que meninas legais se tornam feministas. Mas as mulheres de 14, 16 e de 20 anos, hoje, nesse tempo, têm condições de se livrarem dessa lavagem cerebral que o feminismo fez nessa geração de mulheres de 60 anos que estão completamente transtornadas e esculhambadas, completamente destruídas físicas e mentalmente, destruídas emocionalmente, rodadas, rancorosas, desfiguradas, sozinhas, a maioria sem uma carreira, limpando o chão do lugar de onde os outros pisam, sem serem donas da sua vida e sem terem quem esteja com elas na velhice, na fase que elas são ainda mais incapazes. Elas criaram seus filhos sozinhas e deixaram seus filhos sozinhos, quer dizer, não cumpriram a sua missão de orientar e de auxiliar, não tiveram autoridade sobre eles, e não tem mesmo, né? Criaram vícios, novos vícios sociais, como as mães solteiras e as mulheres vulgares, fúteis, obscenas e imorais, e viram, essas de 60 anos viram que elas dependiam do outro, só que nessa descoberta já se descobre quando só resta ressentimento, amargura e ódio. Não é? Falaram que o casamento é que gerava isso, mas era mentira. O que gera isso são essas mulheres criadas e destruídas pelo feminismo. Então, como meninas legais se tornam feministas? Cedendo e ouvindo a esses apelos. E é o que a gente tem de trazer nesse tempo. Mostrar a realidade para que as mulheres de 12, de 14, de 16 anos de hoje se livrem dessa lavagem cerebral e não caiam nesse abismo chamado feminismo. Deus abençoe a sua vida e multiplique cada sementinha que a gente traz aqui no seu coração, para que nós possamos ser um ponto de luz nessa nação. Deixa seu comentário e não sai daqui sem conhecer meus 2 livros, Criados para Governar e O Método de Cristo. Leia lá a sinopse deles e você vai ver como que esses livros são poderosos. Que Deus te abençoe.